Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós vamos continuar, tá certo, o nosso conteúdo a respeito do continente americano e da América Latina. Hoje nós vamos falar das Guianas, tá certo? Nós também vamos falar da América Latina e vamos falar um pouco do Brasil aí, encerrando o conteúdo sobre essa porção do continente americano que é a América Latina, tá certo? Então vamos lá. As Guianas, pessoal. As Guianas, elas ficam localizadas, tudo bem, na porção norte da América do Sul, tá certo? Fazem fronteira com a Venezuela, como vocês estão vendo aí, e ao sul com o Brasil. Então, esse conjunto de países que nós chamamos de Guianas, na verdade, são 3 países. Nós vamos ter a Guiana, tudo bem, que faz parte do continente americano, o Suriname, também, e a Guiana Francesa, que é um espaço ultramarinho da França, como o próprio nome já está falando aí para a gente, tudo bem? Já está descrevendo. Então, as características gerais dessa região da América Latina, dessa sub-região da América Latina. Então, a região das Guianas, ela apresenta composição étnica e cultural complexa, pois ela teve, escravizados africanos e imigrantes chineses, indonésios e indianos juntaram-se à sua população nativa indígena e os ingleses e holandeses e franceses, contribuindo para a formação de uma sociedade com ampla diversidade étnica, linguística e também religiosa. Tudo bem, pessoal? Continuando, a economia dessa região é baseada no cultivo de produtos para exportação, como cana-de-açúcar, algodão, arroz e café, se assemelhando aos países da América Central, por exemplo, aos países da América Andina, que tem como base da sua economia produtos de exportação, produtos agrários para exportação, e, portanto, sendo uma economia primário exportadora ou agroexportadora. Podemos destacar importantes recursos minerais como a bauxita, o ouro e o diamante, também como produtos de exportação, e em relação ao tocante às atividades relacionadas à indústria, ela vai ser pouco desenvolvida por conta da carência de infraestrutura, de transporte e também de energia nessas localidades. Tudo bem, pessoal? Continuando, então, especificando cada país. A Guiana, A Guiana, ela vai estar localizada no extremo norte da América do Sul e faz limite com o Brasil, Venezuela e Suriname, como nós vimos lá no mapa anteriormente. O litoral do país é banhado principalmente por o Oceano Atlântico, tá certo, pessoal? E sua capital é Georgetown, ok? A Guiana, pessoal, era uma antiga colônia da Inglaterra, tudo bem? E ela vai se tornar independente a partir de 1966, perdão. Ela possui uma população, no ano de 2017, de aproximadamente 800 mil habitantes, bem pequena, se a gente for comparar com o Brasil, até com alguns estados do nosso país. A economia da Guiana ela vai ser baseada principalmente na agricultura, extrativismo vegetal e mineral. Os principais produtos são cana-de-açúcar, algodão, arroz e bauxita, tudo bem? E o minério utilizado na fabricação, que no caso é utilizado na fabricação de alumínio. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Falando agora da Guiana Francesa. A Guiana Francesa é um departamento ultramar da França. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que é um território da França, mas que não está na Europa, ok? A Guiana Francesa é como se fosse ainda uma colônia da França. Tudo bem que não ainda tem o seu processo e não é independente da França. Portanto, ela segue as regras constitucionais e ela está submetida, tá certo, ao governo francês. Cerca de 90% da área desse país, desse território, ele é coberto por florestas. Sua população está menos de 300 mil habitantes e ela vai se concentrar principalmente no litoral, onde sua capital é Cayena. No passado, tá certo, a Guiana Francesa ela foi utilizada como uma colônia presídio, ou seja, as pessoas que cometiam algum crime lá na França eram exportadas ou extraditadas para esse local, como uma espécie de presídio do país França. Já atualmente, ela cumpre uma outra função. A Guiana Francesa cumpre a função de Centro Espacial de Kourou, tá certo? Que é uma base de lançamento de foguetes e satélites de comunicação de países europeus, tá certo?
No caso, a economia da França, da Guiana Francesa, ela vai estar baseada na extração de madeira, tá certo? Principalmente o pau rosa, que ele é usado na produção de perfumes e na atividade pesqueira. As atividades, as suas relações comerciais, logicamente, estão relacionadas com a França e quase que exclusivamente, justamente por conta daquele processo que é muito semelhante ao que a gente via lá na relação colônia-metrópole que o Brasil tinha com Portugal. O Brasil só se comercializava com Portugal. Da mesma maneira, a Guiana Francesa ela vai ter esse monopólio francês nos seus domínios, tendo em vista que é uma região, um território que é dominado pela França. Aqui a gente tem, tá certo, o Centro Espacial de Kourou, tá certo, na Guiana Francesa, e que de fato é uma área dominada, vamos dizer assim, pelos governos europeus e principalmente pelo governo francês, tá certo? Continuando. Nós também vamos ter, tudo bem, o Suriname, que é o último país aí das Guianas, tá certo? Então, Suriname, também conhecido como Guiana Holandesa, tá certo? Vai conquistar sua independência em 1955 e a sua população é constituída predominantemente por descendentes indianos e paquistaneses trazidos como uma mão de obra, ou seja, para trabalhar na agricultura e no extrativismo mineral durante o processo de colonização e de domínio holandês. A maioria dos 563 mil habitantes vive na planície litorânea. A capital do Suriname se chama Paramaribo, ok? E as suas atividades econômicas estão relacionadas principalmente cerca de 70% vindo da exportação de bauxita, tá certo? Que é um minério bastante abundante no território que é utilizado para a produção de aço e alumínio, principalmente pela indústria siderúrgica, e também a agricultura ela vai se apoiar no cultivo de arroz, café e na cana de açúcar. Tudo bem, pessoal? Agora a gente vai falar um pouco também sobre a América Latina, a América Platina, uma outra região que fica no continente americano, tá certo? No conjunto de países que a gente chama de América Latina e que ela vai ficar também concentrada na América do Sul. Então vamos ver quais são as características gerais da América Platina, né? A América Platina ela recebe esse nome, pessoal, porque parte dos territórios dos países da região vai ser banhado pelos rios que compõem a Bacia Platina, que é também chamada de Bacia da Prata. Quando eu falo essa bacia aqui, eu estou falando de uma bacia hidrográfica, tudo bem? De uma rede, tá certo, de rios que se interligam ao rio principal, que no caso é o Rio da Prata. Tá certo? Então a gente vai ter exemplos como Rio Paraguai, Rio Uruguai, Rio Paraná, que vão formar essa bacia hidrográfica, ok? Quais vão ser os países que estão inclusos nessa área? Os territórios, né, da Argentina, do Paraguai, Uruguai, Brasil e Bolívia. Tendo em vista isso, os países que fazem parte da América Latina só são 3, ok? Que no caso vão ser o Paraguai, Uruguai e a Argentina. Tudo bem? Tendo em vista que a Bolívia, apesar de ela ter, né, uma parte banhada pela Bacia Platina ou pela Bacia do Rio da Prata, ela está envolvida aos países andinos. E o Brasil é uma economia emergente diferente, tá certo? Que tem uma dinâmica diferente do que os países da América Latina. Portanto, o Brasil não se inclui no contexto econômico, mas sim no contexto natural, assim como a Bolívia. Tudo bem? Uma característica importante dos países da América Latina vai ser a sua colonização, que foi realizada pela Espanha, né, que era o domínio, tá certo, dessa região, era da colonização espanhola. Tanto que a gente percebe nos traços de heranças coloniais, principalmente na língua, né, esses 3 países têm como língua oficial, vamos dizer assim, o espanhol. Aqui a gente pode ver 2 mapas importantes, né, de territorialização desse local. Então a gente tem aqui no período da colonização do século XVI até o século XVIII, vice-reinado do Rio da Prata, tá certo? Pegando todas essas regiões aqui que envolve o território do Paraguai, tá certo? O território do Uruguai, o território da Bolívia, tudo bem? E também o território da Argentina e parte do território brasileiro, ok? Atualmente, os países que envolvem a América Latina, tá certo? Também na América do Sul, vão ser somente a Argentina,
Uruguai e Paraguai. No Paraguai, a capital é Assunção, no Uruguai é Montevidéu e na Argentina, Buenos Aires, tá certo? Continuando. Vamos falar agora especificadamente de cada um desses 3 países da América Latina. O primeiro deles, o Uruguai. O Uruguai, como vocês sabem, ele faz fronteira com o Brasil no estado do Rio Grande do Sul, tá certo? A sua população é em maioria urbana e ela é concentrada na capital Montevidéu. O Uruguai é um país, assim como o Chile, que nós falamos lá dos países da América Andina, que vai ter um dos maiores IDH da América Latina. O que é que isso representa? Ter um bom IDH representa que o Uruguai ele tem melhores condições de vida para a população, melhores condições de escolaridade, melhores condições de longevidade, ou seja, expectativa de vida, e uma melhor distribuição de renda. As atividades econômicas elas se concentram no ponto de vista da agropecuária, no arroz, trigo, milho, cevada, soja, uva e criação de ovinos e bovinos, com destaque para os bovinos. A carne, produção de carne do Uruguai é considerada uma das melhores do mundo, principalmente ali na região dos Pampas. A sua concentração industrial se dá na área metropolitana de Montevidéu, a capital, como foi falado anteriormente. As indústrias têxtil, alimentícia, de artigos de couro e bebidas vão se destacar dentro desse setor. No caso, pela posição geográfica e pelo seu território muito pequeno, tá certo, em relação a outros territórios do continente americano e da América do Sul, o Uruguai não tem tantos recursos energéticos nem minerais, portanto ele importa muitos recursos energéticos e minerais, tá certo, como petróleo, gás natural, carvão mineral e outros tipos de recursos energéticos e minerais. Um ponto a se destacar no Uruguai atualmente é o crescimento nas atividades turísticas, né? A cada ano vai se aumentando o número de turistas nesse país, principalmente, né? A gente pode destacar a capital Montevidéu e a região litorânea de Punta del Este, tá certo? A Ponta do Leste, né? A principal é uma praia, uma região litorânea, tá certo? Do Uruguai, que é muito visitado neste país. Um outro país é o Paraguai. O Paraguai, assim como a Bolívia, não tem saída para os oceanos, tá certo? Que banham o continente americano. Como é que eles vão buscar isso, né? Tendo em vista que ele tem fronteira com o Brasil, com o Uruguai e com a Argentina, o Paraguai, né? Ele busca nas rodovias e no Rio Paraná suas principais vias de exportação e importação para as mercadorias. No caso das rodovias, né? A gente vai ter aí uma ligação com o estado do Paraná, aqui no Brasil, tá certo? Que vai levar as regiões portuárias desse estado, e o Rio Paraná vai ajudar a ligar o Paraguai ao Uruguai e também a Argentina, conseguindo ter vias de acesso para o Oceano Atlântico, que vai ser importante para eles para exportar as suas mercadorias, ok? No caso, o Paraguai ele é cortado por um rio. Esse rio se chama Rio Paraguai, certo? É um rio homônimo, vamos dizer assim, ao nome do país, que está ligado ao seu processo de desenvolvimento. Então nós vamos ter duas porções duas regiões, vamos dizer assim, do Paraguai que nós podemos destacar. A região ocidental, tudo bem, e a região oriental. Quais são as diferenças entre elas? A região ocidental ela é pouco povoada, tá certo? E as atividades elas estão ligadas mais à pecuária, tudo bem, de bovinos e o cultivo de algodão, tá certo? Já a região e a porção oriental, ou seja, mais para leste, tá certo? Mais próxima do Brasil, por exemplo, vai se concentrar a maior parte da população, onde está a capital Assunção, e ela possui, né, solos férteis e úmidos que ajudam na produção agropecuária, na plantação de tipos agrícolas como trigo, tá certo? Como soja, e também vai ter uma intensa atividade comercial, principalmente na fronteira do Brasil com o Paraguai, tá certo? Então, nessa região, na fronteira do Brasil com o Paraguai, na Ciudad del Este, tá certo? A gente vai ter uma intensidade de atividades comerciais, principalmente de produtos industrializados entre esses dois países, ok?
Outra questão que a gente pode destacar do Paraguai, que está relacionada às suas atividades econômicas, né, que dá muita renda para o Paraguai, vai ser justamente a produção de energia elétrica, né? Então, o Paraguai, na divisa do Brasil e na divisa com a Argentina, vai ter usinas hidrelétricas binacionais que ajudam a desenvolver o país do ponto de vista da energia elétrica. Então, nós vamos destacar aqui, tudo bem? A usina hidrelétrica de Itaipu, tá certo? Essa aqui mais acima, como vocês estão vendo, e a usina hidrelétrica de Iaciretá, tá certo? Iaciretá, que é uma usina hidrelétrica administrada tanto pelo Paraguai quanto pela Argentina. Lembrando que a usina hidrelétrica de Itaipu, ela é uma usina hidrelétrica, tudo bem que o seu uso é dividido entre Brasil e Paraguai, sendo que cerca de 8 a 15% é de utilização do Brasil, tá certo? Representa a energia elétrica do Brasil. Já no Paraguai, mais de 80% vem da usina hidrelétrica de Itaipu. Lembrando também que a usina hidrelétrica de Itaipu foi criada na década de 80 com o Tratado de Itaipu, tá certo? E é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo até então, tá certo? Perdendo somente para a usina hidrelétrica da China. Continuando. Por fim, né, para a gente terminar esse ciclo de países da América Latina, nós vamos ter a Argentina, tá certo? Nossos hermanos, beleza? Então a Argentina tem uma população estimada em 44 milhões de habitantes, tudo bem? Tem um território bastante imenso, tudo bem? E ela vai concentrar principalmente sua população em torno de Buenos Aires, que é a capital do país. Então, por conta do tamanho do território argentino, eles vão apresentar uma grande diversidade de paisagens, o que leva eles a terem algumas potencialidades nesse sentido, né? Então a gente vai ter a porção central, a porção que a gente chama de Pampas, que fica mais ao norte, certo? Próximo do Uruguai. A gente vai ter também a porção oeste, ok? E também a gente vai ter a porção sul. A porção central, que também fica próximo do Uruguai, vão se concentrar nas atividades industriais, por exemplo, a atividade automobilística, a indústria têxtil, principalmente a indústria automobilística, que tem uma relação muito próxima com o Brasil, né, de importação e exportação, principalmente, e vai ter algumas cidades importantes, como Córdoba, Buenos Aires, tá certo? E também o desenvolvimento da agricultura nessa região, tá certo? Assim como no Uruguai, produção de uvas, trigo, tá certo? Esses tipos agrícolas de regiões mais frias, tudo bem? Também a gente vai ter as regiões dos Pampas, tá certo? Que fica próximo da divisa com o Brasil e com o Uruguai, ok? Onde a atividade pecuarista é muito desenvolvida e a gente vai ter a criação principalmente de bovinos, tá certo? No caso, a criação de bovinos, ela tem uma demanda mais interna. Somente 8% da produção ela é voltada para exportação. E essa exportação vai para países como China e Israel, tá certo? A porção oeste, tudo bem? Ela vai ter uma baixa densidade demográfica, tá certo? Porque ela está muito ligada à região próxima à Cordilheira dos Andes, onde o clima é mais frio, tudo bem? E aí isso faz com que essas sejam regiões mais elevadas, né? Regiões que tenham mais acidentes geográficos, que não são tão planas como a porção central e os pampas e que dificultam a moradia. Lá, as atividades econômicas estão ligadas à fruticultura, tudo bem? Irrigada, e à extração de petróleo. E a porção sul, que também é chamada de Patagônia, tá certo? No extremo sul do continente americano, vai ser uma região pouco povoada, também de clima frio, e a criação, as atividades econômicas estão relacionadas à criação de bovinos e ovinos e à extração de petróleo e do gás natural. Ok, pessoal? Então esse é o conjunto de países da América Latina. E aí a gente também vai ter o Brasil, tá certo? Aí a gente tem uma imagem da Praia de Iracema, tá certo? Aí para poder diversificar aqui também, a cidade de Fortaleza é um cartão postal do nosso país, tudo bem? E o Brasil ele se diferencia, ok? Economicamente e popularmente das outras populações do continente americano e também da América Latina, né? Tanto pelo idioma, nós falamos português, como também pela sua dimensão territorial e a sua força econômica em relação aos outros países da América do Sul e da América Latina.
ok? Então, quando a gente fala de pecuária, o Brasil, né, no ponto de vista do setor agropecuário, ele vai representar cerca de 6% do PIB do nosso país, tá certo? Mas quando a gente junta, né, as atividades da agropecuária, não somente o que é de produção, mas também o agronegócio, já chega a 20% da produção, ou seja, o transporte, a agroindústria, tudo isso que envolve o agronegócio, não somente a plantação, vai também contribuir efetivamente para a economia do Brasil. No caso, a agropecuária representa 40% de tudo que o Brasil exporta, tá certo? E em âmbito mundial, o Brasil representa cerca de 30% da produção mundial de alguns produtos, como no caso da soja. Café, açúcar, milho e produtos da pecuária também se destacam nesse setor, sendo o Brasil tendo o segundo maior rebanho mundial de bovinos quanto de aves, tá certo? Um dos principais parceiros da gente são os países da União Europeia e também a China. Aqui nós temos, tá certo, também do ponto de vista da indústria, a maior parte das indústrias brasileiras elas vão se concentrar na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo, apesar do processo de desconcentração industrial. Professor, o que é desconcentração industrial? Foi um processo nos anos 80 e 90 e nos anos 2000 que ainda está acontecendo de desconcentrar as indústrias, de tirar as indústrias principalmente das regiões tradicionais, por exemplo, sul e sudeste, tudo bem, do país, e trazê-las para regiões menos desenvolvidas, como no caso nordeste, centro-oeste e norte, tá certo? Tendo como objetivo, né, equiparar, vamos dizer assim, as diferenças regionais do ponto de vista da economia no Brasil. Logicamente, que mesmo com esse processo de desconcentração, ou seja, de espalhar mais essas indústrias, tudo bem, no Brasil, ainda assim a região sudeste continua concentrando a maioria das indústrias do nosso país, como a gente pode ver aqui no mapa ao lado esquerdo, tá certo? A gente tem a maior concentração de indústrias aqui na região sudeste e também no sul, e aí a gente vai ter o nordeste, tá certo? A região centro-oeste e por fim a região norte, ok? Vocês podem ver que o estado do Ceará se destaca dentro desse ponto na região nordeste do desenvolvimento industrial, ok? E o Brasil também ele tem uma participação a nível mundial do ponto de vista da economia. Então o Brasil vai estabelecer parcerias principalmente com economias emergentes, tudo bem? Então existe uma parceria muito forte entre o Brasil e o BRICS, que é um objetivo, né, de buscar uma maior participação política e econômica no cenário mundial, tá certo? Principalmente com essas economias emergentes, que são países que se destacam no desenvolvimento econômico atualmente, apesar de problemas estruturais e problemas sociais, tá certo? Então o BRICS, essa sigla, né, quer dizer o quê? B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul, porque esse S está em inglês, né? South Africa, tá certo? Esses países, quais são as características semelhantes deles? Eles são países com territórios extensos, populosos, ou seja, com grande mercado consumidor, tudo bem, e uma crescente importância econômica mundial. Podemos ver aí que os países do BRICS representam 24% do PIB mundial, ou seja, de tudo que é produzido de riqueza no mundo, 24% está concentrado nesses países, o que pode fazer frente às economias desenvolvidas, tá certo? Isso pode reduzir a dependência que o Brasil tem, por exemplo, dos Estados Unidos, economicamente, tecnologicamente, porque o país ele tenta ser mais autônomo e aí realmente conseguir se desenvolver. Lembrando que o BRICS não é um bloco econômico, já conversamos sobre isso. O BRICS é uma parceria, tudo bem, de caráter econômico e também político, mas não se caracteriza como bloco econômico porque os países que compõem não estão na mesma região e não têm relação de vizinhança. Dentro desse contexto, o Brasil ele vai ter um novo parceiro, tá certo? Que figura hoje como principal parceiro econômico do nosso país, que vai ser a China, né? Superando os Estados Unidos. Hoje a China representa cerca de 25% de nossas exportações, tá certo? Então hoje a China é o nosso principal parceiro econômico do ponto de vista de importação, mas sobretudo de exportação. A gente pode ver aqui um quadro
tudo bem? Importante do ponto de vista econômico, tá certo? Do BRICS. E o que a gente percebe aí, ó? Aí a gente tem os países membros, né, suas populações, e o que nos chama a atenção é, de fato, as suas riquezas, sua produção de riquezas, o PIB, tá certo? Então o Brasil tem 2,1 trilhões de dólares, a Rússia 1,7 trilhões de dólares, a Índia 2,8, a China 14, tá certo? E a África do Sul 370 bilhões de dólares, tá certo? Então aí são países que têm uma alta riqueza, né, alta produção de riqueza e que podem de fato contribuir com o desenvolvimento deles mesmos e com uma quebra de hegemonia no mundo, principalmente dos países europeus e dos Estados Unidos.